Por isso canta, dança, grita. Oh, oh, oh. You're the one that I want. You're the one. Abby, you're beautiful. You make me feel. Então, a identidade, ela é formada a partir das relações, da vivência, do que a gente vive, das questões sociais. A gente vai desenvolvendo identidade. No período da adolescência, todo mundo fala que é muito difícil, né? Essa formação, exatamente, construir. O adolescente, ele já tem certa concepção de mundo, porque ele não nasce adolescente, ele cresce. Então, ele está vivenciando ali, socialmente, relacionalmente. O adolescente, ele tem essa questão do desafio, né? Então, para o adolescente, a gente pode dizer que ele é o quê? Ele vai através desse desafio, ele vai testando até onde ele pode ir, no que se refere a convivência familiar, convivência com amigos. Ele busca, além da identidade que ele já traz ali, ele busca outras identidades, porque ele busca identificar com alguma coisa, geralmente na adolescência, fora do que ele já tem. Com toda certeza, quem faz parte da minha formação são meus pais. Eles são muito importantes em quem eu já fui, em quem eu sou e em quem eu vou ser mais pra frente no meu futuro. Na minha adolescência, quem foi assim, importante para mim, muito importante, meus pais. Acho que influenciaram muito. Eu tinha muitas referências mais assim pro lado da música, porque meu pai cantava. Então, assim, eu tinha referência para isso. Eu era para ser cantora, porque sabe, eu tinha até uma dupla de uma filha de um amigo do meu pai. Na minha época, na minha infância, assim, a gente não tinha muito conhecimento das redes sociais. Brincava muito era na rua, né? Então, assim, a gente não tinha acesso nem com a televisão. Imagina com a rede social, né? Na minha época, não era como era hoje. Não tinha muita influência de internet. Era mais brincadeira de brincar na rua, na escola, ir para casa do coleguinha. Eu não tinha muito acesso a isso que os meninos têm hoje. O adolescente, né, essa geração de adolescentes é uma geração nativa digital. Então, para eles não há mundo sem internet. Né? Não há mundo sem web para eles. E eu entendo que eles eles vivem esse lado digital com muito mais naturalidade que é da minha época, né, do século passado. E identidade é aquela situação, né? A mesma coisa que me aproxima, porque eu me identifico com um grupo, me exclui, porque eu me desidentifico com outros. Eu uso as redes sociais, sim. Uso 3 principais, que são as que eu mais uso, que é o Insta, o Instagram, vendo ali o dia a dia de todo mundo, fazendo stories. TikTok, né? As dancinhas que hoje em dia estão a febre. WhatsApp, né? Aquelas mensagenzinhas do dia a dia. Ultimamente eu utilizo todas as redes, né? Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, né? Eu gosto também de utilizar muito o Instagram porque ele me mantém informado com as coisas do dia a dia, né? Como política, futebol. A construção dessa identidade eu acho que era muito mais complexa. Porque antigamente, quando você não tinha assim, né, acesso ao mundo como a gente tem hoje, a sua identidade era formada ali no seu grupo de pertença de proximidade. Né? Meus vizinhos, minha família, meus amigos da escola, da igreja que eu frequento minha família. Então você ia se moldando ali. Eu ando acompanhando e olhando e geralmente eu falo com eles quando vejo algo de errado, né? Eu uso o TikTok por conta dos conteúdos que existe dentro dele, por conta das trends, né? Que faz sucesso, caramba, dancinha, conteúdo, videozinho, colagens de fotos, vídeos. É uma coisa que me prende muito ali. Às vezes você tá no seu tempo livre, aí você pega, passando no For You assim, você nem vê o tempo passar.
Eu gosto muito de postar selfies, postar tanto no feed, tanto em stories, nos finais de semana, que eu acho que dá mais engajamento, dá mais curtida, o pessoal vê mais. Eu me preocupo demais com os meus seguidores, por conta que é o que eu faço, por ser uma digital influencer. A cada postagem eu preciso de seguidores a mais para o meu engajamento. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu converso, eu tento puxar assunto, eu dou ideia, a gente vai conversando, vai colocando as coisas em ordem. Então, eu sempre tô ali, nunca tô de fora, nunca tento ficar escondidinha no meu canto, sempre eu tento estar ali conversando com eles, colocando papo em dia, ajudando, e é isso. Eu tenho o hábito de conversar, sim, com a mesma pessoa em literalmente 3 redes sociais, no mesmo momento, em assuntos totalmente diferentes. Aonde no WhatsApp, por exemplo, a gente tá conversando, falando uma coisa, uma fofoca. No Instagram a gente vê uma postagem, a gente, caramba, olha isso, comida. No TikTok, olha essa dancinha, olha essa trend nova. É muito legal de se falar e de, tipo assim, pensar que eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A importância das redes sociais na minha vida hoje é que eu uso as redes sociais para bastante coisa. Uso para estudos, uso para pesquisar algumas coisas que eu tenho dúvidas. Eu não acho a rede social segura, né? Porque hoje em dia é muito fácil de estar entrando e os conteúdos, você é só pesquisar e qualquer coisa que você pesquisa, você tem acesso. Então, tem muito conteúdo que não é apropriado para a idade dos meus filhos. Então, hoje eu não acho seguro a rede social para eles. A rede social nada mais é do que um lugar de se expor, de se colocar, de se pronunciar, de se mostrar. Ali eu coloco, às vezes não quem eu sou, mas o que eu gostaria de ser. Né? E algumas pessoas ultrapassam essa linha dessa exposição saudável, né? Tem pessoas que vivem dentro das redes sociais. E isso não é um julgamento, é só uma identificação. E muitos adolescentes se sentem, apesar de estarem se expondo, seguros dentro da sua bolha. Mas é uma bolha imaginária. Porque a exposição, ela também traz consequências. Não é porque eu estou dentro da minha casa, dentro do meu quarto, no meu lugar de conforto, entre 4 paredes, que eu não estou aberta ou me expondo para o mundo. Porque é um senso de segurança falso. E que muitos adolescentes não entendem isso. Eu me considero referência para os meus filhos em questão de redes sociais, do ser mesmo, de ser mãe, né? Então eu tenho que ser referência. Então eu estou sempre de olho, eu estou sempre pegando no pé, eu estou sempre fiscalizando. Esse é o meu papel. Os pais, a família, né? Ali, seja qual jeito de família, qual modelo de família que aconteça, ali aquele contexto familiar, ele é nossa primeira relação social e ele influencia muito. Influencia até quando é para não ser igual, para ser diferente, mas influencia sim. Por isso que eu falo, tem que ser co-construído, porque o pai que quer co-construir alguma relação com o filho e que quer colocar certo limite e quer controlar e proteger o filho dessa rede social, ele vai ter que ouvir, porque o adolescente vai falar, mas e você? Né? Então, assim, esse pai tem que ter coragem. Quando eu falo pai, eu estou falando responsáveis, né? Em todos os modelos ali. Essa questão, essa relação parental tem que ser corajosa. O meu costume é seguir blogs famosos e também para consumir alguns dos produtos que eles publicam. Por exemplo, eu sigo a Virginia e gosto muito de comprar os produtos que ela divulga da marca dela. Tanto para ajudar no salão da minha mãe, quanto para minha autoestima. Eu tenho acesso, eu pego o celular deles, olho, porque tem que ter essa questão de ficar olhando. Posta uma foto, você vê quem está olhando, quem está comentando.
ver o que eles estão curtindo. Então, sempre eu estou de olho, porque tá perigoso, então você tem que ter acesso, tem que estar em cima olhando sempre. A questão do consumo de identidade, o consumo também material desenfreado, é todo voltado na ausência do eu. É a ausência do autoconhecimento, da cultura, da educação. E eu falo numa educação globalizada, onde se tenha arte, se tenha música de boa qualidade, de todas as qualidades, vamos colocar, né? Porque quando eu conheço todo, eu escolho o que eu gosto. Se acabasse as redes sociais, para mim não faria tanto efeito, mas acho que também ao mesmo tempo faria muito efeito para algumas pessoas, porque a geração Z cresceu nesse meio das redes sociais, no meio da internet, então acho que para bastante gente teria uma pouca dificuldade. Eu nem consigo imaginar, colocar na minha cabeça como seria se as redes sociais acabassem. Gente, não tem cabimento isso, não consigo colocar na minha cabeça. Em tudo que eu faço hoje em dia, o tanto que é importante da minha vida, o tanto que me ajuda em tudo, em cada parte da minha vida, em qualquer coisinha, seja um minuto do que seja, não tem como acabar. Pra mim, não pode. Se fosse pra acabar, eu falava assim, não, eu tento fazer alguma coisa pra não acabar. As redes sociais hoje me traz vários benefícios, me faz ter informações, contatos, né, com pessoas distantes de outros estados, até outros países, né, que hoje em dia isso aí a rede social proporciona para nós. Se as redes sociais acabassem hoje, eu acho que meus filhos iriam sentir muito, porque acaba que estudo, tudo a gente pesquisa. Se acabar as redes sociais, não seria bom, porque hoje em dia a gente usa muito as redes sociais, né, para várias coisas, para os estudos, para cursos, para estar atenta, né, saber das notícias, né, porque hoje em dia tem muitos através das redes sociais, e eu creio que não seria bom hoje se não tivesse redes sociais. Acho que o mundo pararia. Se fosse definitivo, eles se adaptariam, porque assim, eu acho que eles iam começar, a gente ia ter surpresas do que eles podem criar, né? Ali pelo que eles já têm uma realidade virtual. E sem esse virtual, eu acho que talvez a princípio ia ser muito sofrido. Seria um pânico, seria uma pandemia 2, né? Porque eu teria que, para me relacionar, olhar o outro. Né? Eu teria que sair de casa, olha, né? Ir para a rua, pegar na mão. Né? Essa geração de adolescentes é uma geração nativa digital. Então, para eles não há mundo sem internet. Né? Não há mundo sem web para eles. E eu entendo que eles eles vivem esse lado digital com muito mais naturalidade que é da minha época, né? Do século passado. O que eu sempre gosto de falar para os pais e para os adolescentes é assim: convivam, relacionem, se respeitem, sabe? Eu falo assim, poxa, qual outro jeito de resolver quando você está num conflito? Eu acho que se não der conta de conversar aquela hora, conversa depois, sabe? Co-construam coisas juntos. A família é o bem mais precioso que temos.